Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Matheus Braga. Esse canal aqui, Rico com Cripto, eu te ensino a como você pode tanto aprender análise fundamentalista como análise gráfica. E nesse vídeo eu vou ensinar exatamente como você vai fazer o puro e simples Price Action para operar seu day trade, seu swing trade em criptomoeda. Se você gosta também de análise gráfica de Bitcoin e Ethereum, eu faço live do meu canal de lives. É Rico com Cripto, Matheus Braga, Rico com Cripto. Lá vai ter um link aqui também para você entrar lá, fazer parte da nossa comunidade e você vai poder aprender também sobre isso. Então vamos lá para o vídeo, eu vou te ensinar exatamente como você vai utilizar o Price Action no seu dia a dia. Bom, antes de mais nada, eu fiz um vídeo aqui no canal, na verdade uma live, falando exatamente sobre como utilizar, por exemplo, suporte e resistência em Price Action de criptomoeda. É um vídeo que eu vou te ensinar aqui também, básico, mas se você quiser aprofundar, é mais de 1 hora de aula de graça aqui no canal do YouTube. Então vou deixar o link no card aí em cima, assista. Agora você está vendo um gráfico, por exemplo, do Bitcoin, tá? Então Bitcoin contra dólar. E o que a gente vai sempre avaliar nesse tipo de gráfico? Alguns padrões. Note que o Price Action, ele tira todas as médias móveis do gráfico e também tira todos os indicadores, então a gente pode deixar o gráfico de fato limpo, né? O Price Action ele foi desenvolvido pelo Al Brooks, é um cara que eu defendo, eu trago muita filosofia do Al Brooks para o Brasil e ele ensina como você operar através somente do comportamento do preço. Nesse caso aqui, nós vemos que o preço ele é desenhado através dos candles, né? O que é um candle, Matheus? Candle, vela, candlestick, é a mesma coisa. São essas barrinhas que vão sendo colocadas aqui no gráfico para você poder olhar o preço. No caso dos candles verdes, a gente vê candles de compra, candles onde o preço se valorizou. Nos casos de candles vermelhos, candles onde o preço se desvalorizou. O básico do Price Action é a gente entender os movimentos de suporte e de resistência. O mercado ele é feito de oferta e demanda, que é basicamente você ter pessoas que querem comprar um ativo e outras pessoas que oferecem ao mercado, ou seja, tem pessoas que querem vender, outras que querem comprar. Basicamente, o preço sobe quando mais pessoas querem comprar do que vender, e o preço cai quando mais pessoas querem vender do que comprar. Feito isso, a gente tem algumas zonas que a gente chama de suporte e resistência, que são exatamente onde os compradores e os vendedores eles brigam por esse preço. Então, no caso desse recorte aqui do gráfico, vamos pegar aqui para a gente avaliar. Nesse recorte do gráfico, o que a gente tem? A gente tem dois extremos. O primeiro extremo lá embaixo seria lá próximo dos 18, 19 mil dólares, né? Que foi os fechamentos desses candles aqui, ou seja, a gente está no gráfico diário, então cada candle desse equivale a um dia, e esses fechamentos equivalem ao quê? Naquele dia, o preço ele fechou acima dos 18.700 dólares, certo? Ok, esse foi um suporte, ou seja, o preço ele não conseguiu ultrapassar para baixo. Ele foi e depois volta, não consegue. Ele vai mais uma vez e não consegue e volta. Ele vai mais uma vez e não consegue, até que ele continua em alta, depois ele retorna e não consegue furar novamente. A esse nome a gente chama, essa zona a gente chama de zona de suporte, tá? Ou suporte propriamente dito. Eu vou colocar de verde justamente para você entender melhor. O que é um suporte? Aqui é uma zona onde existem compradores. Então aqui a gente vê o que? Compradores. Pessoas que veem o preço como barato e decidem comprar. Então o preço ele tem dificuldade de ultrapassar para baixo. Basicamente o preço ele vai, até pode cair um pouquinho mais, depois o mercado volta a subir. Essa forma aqui a gente consegue ver o básico do mercado, que é de fato a análise gráfica, ela te possibilita isso, zona de demanda, ou seja, zona onde existem compradores, onde o preço vai ter dificuldade de ultrapassar para baixo. Da mesma forma, a gente vai ver que o preço em alguns momentos ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, aqui, eu vou colocar de vermelho, o preço ele vai mais uma vez, ele consegue se recuperar, vai lá em cima, não consegue e volta. Vai novamente, não consegue e volta. Vai novamente, não consegue e desaba. A esse local aqui, onde o preço bateu 1, 2, 3 vezes, por exemplo, a gente chama de zona de resistência. Essa zona de resistência, eu vou colocar também de vermelho, ela define que
aqui existe muita oferta. O mercado ele acaba distribuindo, né? Uma distribuição que a gente chama. Ou seja, as pessoas que compraram nessa zona barata levam suas posições e nesses momentos elas acabam vendendo a sua posição. Esse tipo de situação aqui é muito comum, tá? Muito comum no mercado. Então a gente tem os suportes e as resistências. As resistências, se o suporte ele predomina os compradores, na resistência ele predomina os vendedores. Então existem mais vendedores do que compradores, pessoas que realizam lucro nessas posições. Diante disso, a gente tem uma zona, como eu falei, de zona de distribuição, ou seja, uma zona onde o preço tem dificuldade de ultrapassar, né, acima. Então o preço ele tem essa situação. Logicamente que não existe só esse suporte, só essa resistência. Dentro e no meio do caminho vão existir também outras zonas de, por exemplo, resistência, né? E todas as vezes que essas zonas são ultrapassadas, por exemplo, nessa situação aqui, o preço ele tinha dificuldade de ultrapassar, ó, bateu uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta ele consegue, e depois que essa zona ela é superada, a gente vê a dificuldade do preço voltar a cair, porque essa zona ela deixa de ser uma zona de suporte e passa, naquele momento, a ser uma zona de suporte, ou seja, ela deixa de ser resistência, perdão, e volta a ser suporte, ou seja, o preço ele agora tem uma sustentação, mais para frente ele não consegue e volta a cair. Então essa faixa de preço é muito importante para a gente entender essa dinâmica do mercado. Olhando mais para trás, você vai ver que o mercado ele conversa entre si. Então nós vamos ver que o mercado ele tem zonas onde lá atrás historicamente foi, por exemplo, suporte. Agora, se o preço voltasse a retestar essas regiões, ele teria forte dificuldade em ultrapassar. Agora, essa zona que era suporte, já que foi perdida, ela viraria uma resistência. Então, note que o preço ele tem exatamente um toque, dois toques, três toques. Na medida que o mercado volta a tocar lá, possivelmente ele terá uma grande dificuldade, porque ele deixa de ser suporte e passa a ser resistência. Esses conceitos básicos do price action, de suporte e resistência, eu ensino nessa aula de price action que está acima no card. Dentro de price action, a gente tem várias outras situações, como, por exemplo, os canais, as linhas de tendência. Então, vamos observar mais um pouquinho aqui nesse recorte. Nós tínhamos, por exemplo, nessa faixa de preço, de junho até agosto, um movimento de alta. Então, veja que o mercado ele vai respeitando fundos. Então, um fundo, dois fundos, três fundos, quatro fundos, até que aqui em agosto ele não consegue e acaba perdendo, tá? Então, o que aconteceu? O mercado ele tinha uma zona onde toda vez que tocava, batia e voltava a subir. Batia e voltava a subir, batia e voltava, até que não teve força suficiente e rompeu. Isso aqui, essa linha, a gente chama de linha de tendência de alta. Note que os fundos são um maior do que o anterior. Cada um é maior do que o anterior e assim sucessivamente. Até o momento que se perde essa linha e o movimento é contrário, é de reversão. Essa linha a gente chama de linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta é o que sustenta o movimento de alta do mercado. Agora vamos repetir. Se a gente tinha uma linha de tendência de alta e foi perdido, o que é que acontece? O mercado ele reverte. E lógico que o mercado ele vai começar agora a cair, já que ele teve uma reversão. E ele começa a formar um padrão que ele não consegue ultrapassar algumas regiões. Então veja que o preço ele vai, bate, não consegue e cai. Vai, bate, não consegue e cai. Vai mais uma vez e cai. Esse movimento aqui formou topos cada vez menores. Formou um topo, vou botar de branco. Formou outro topo e depois um terceiro topo. Essa região a gente chama de linha de tendência de baixa. Por quê? O mercado ele respeitou para baixo, jogando o preço para baixo. Então a gente tem uma tendência de baixa durante todo esse tempo. Então note que foi do dia 14 de agosto até o dia 8 de setembro, até o momento que o mercado rompe essa linha e reverte um novo ciclo de alta. Esse tipo de situação no price action ele é muito comum de se olhar, observar. E a partir desses padrões a gente consegue operar o mercado através do suporte e resistência
onde no suporte existe maior propensão de você comprar com maior êxito. No movimento de resistência, você vender com maior chance de ter o lucro. No movimento de linha de tendência de alta, a gente poder comprar e também ter o seu lucro, e no movimento de linha de tendência de baixo a gente poder sair da posição antes que o preço caia mais. Nessa dinâmica de mercado é muito simples de entender. O price action vai muito além, vai para figuras gráficas, canais. Eu quero trazer um segundo vídeo falando sobre isso aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários, fala: Matheus, eu quero a versão 2 do vídeo, onde eu vou falar sobre figuras gráficas, triângulos, bandeiras, flâmulas, canais de alta, movimento de acumulação, tendência de alta, tendência de baixa e tudo mais, tá? Novamente, eu tenho uma aula completa sobre esse assunto aqui no canal, então assista todas essas aulas. Se você gostou desse vídeo, faz sentido para você esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, é um tipo de vídeo novo aqui no canal que eu quero explicar para vocês. Análise fundamentalista e análise gráfica, o Rico com Cripto, Matheus Braga te ensina aqui no canal de graça. Todo vídeo, toda semana aqui vai ter vídeo novo. Então vem comigo, vem para a comunidade, faça parte também das nossas análises gráficas ao vivo no canal Matheus Braga Rico com Cripto e vem junto aprender mais sobre o mercado de cripto. Te espero no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal.